Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dental Unit Podcast, onde eu, Christian Jarry e a Tatiana Deliberador conversamos com mentes brilhantes da odontologia, mas com assuntos do mocho e muito além do mocho. Hoje nós temos o privilégio, a honra de receber aqui com a gente ele, é o mago da lâmina 15C. Eu estou falando aqui do doutor, mestre querido de todos, Ricardo Kerner. Prazer estar aqui, é uma honra, até porque eu considero vocês meus amigos, então para mim não é só uma questão de estar aqui cumprindo uma coisa profissional, mas é um bate-papo mesmo com pessoas que eu gosto. Então, muito obrigado por ter me convidado, estar presente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Uhum. Ricardo, realmente é uma honra muito grande ter você aqui, o famoso Ricardo Kerner, que eu conheço há muito tempo, aqui de Curitiba. Pessoal, o Ricardo, ele é formado em odontologia pela Universidade Federal do Paraná. Ele é especialista em periodontia, né? Então, estamos aqui hoje em 3 periodontistas que amam essa área da odontologia e tem mestrado em reabilitação oral. O Ricardo é conhecido no mundo inteiro, ele é uma referência na manipulação de tecidos moles, já viajou o mundo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso bate-papo, e os seus cursos sempre são sold out, né? Os cursos do Ricardo sempre são sold out. E a gente vai falar disso, desse trabalho de excelência, dessa tua paixão na implantodontia e na periodontia. Muito obrigado por você ter aceito o convite de coração. Tati. Ricardo, você é um grande exemplo para nós, como profissional e também como ser humano, e eu acho que é muito válido sempre quando a gente tem essa oportunidade de puxar a linha do tempo e dar um rewind assim na fita. Uhum. E eu queria saber de ti, assim, vou indo lá para trás um pouquinho, o que te levou, conta pra gente assim, graduei, mas ali teve alguma coisa em você, o que levou a focar justamente na periodontia, Uhum. design tecidual, que você faz com muita excelência hoje? Assim, às vezes o acaso ele vai colocando a gente no caminho que nós cursamos durante a vida, né? E eu posso falar que alguns detalhezinhos que aconteceram durante a graduação fez com que eu tivesse optado pela periodontia, né? E um fato bem simples e engraçado até, eu fiz federal e na época a cadeira de periodontia, os professores que nós tínhamos na época, eles davam muita liberdade para a gente poder fazer cirurgias e tudo, desde que você conversasse e mostrasse que você mais ou menos sabia o que você estava fazendo, né? Então a gente tinha essa liberdade. E eu acho que na segunda sessão de prática clínica da periodontia, um dos monitores chegou, olhou, a gente fazia raspagem, todo mundo só sabia de raspagem. Ele falou assim, tem um dente quebrado aqui, cara, embaixo do tecido gengival. Esse dente você tem que indicar para fazer um procedimento que é aumento de coroa clínica. Eu falei, como é que esse aumento de coroa clínica? Não, você vai fazer assim, assado, tira esse excesso de gengiva, rebaixa o osso e tal. Eu entendi o procedimento, eu falei, mas a gente pode fazer aqui? Ele falou assim, pode, só que explica bem certo pro professor que você vai fazer e tal. Cheguei lá, fui falar pro professor, tem um aumento de coroa clínica para fazer. Ele falou assim, então, mas você sabe de aumento de coroa clínica? Sim, eu vou fazer assim, corto aqui, o excesso, repetir exatamente a frase. E aí fomos lá, né, na terceira clínica, dia de prática, tava eu fazendo uma cirurgia de aumento de coroa clínica. Daí eu falei, cara, é isso aqui, né? Aí eu fui aprender a raspar na pós-graduação. Na graduação eu aprendi Ele aprendeu a fazer cirurgia, tipo o oposto. Foi na contramão. Na contramão. E aí, cara, automaticamente você cria o gosto pelo fato de você estar fazendo um negócio que é diferente, né? Já é um passo a mais, você cria essa empolgação e foi natural eu focar um pouquinho na pério, né? Mas eu posso falar que a pério, ele foi meu foco de trabalho, mas sempre a reabilitação, o tratamento do paciente, ele me ensinou a fazer o que eu faço hoje. Então, não perder a clínica geral da prática clínica da reabilitação foi sempre que eu tentei trazer isso aí conjuntamente, né? Não fui um periodontista só de pério, eu fui um periodontista reabilitador, então a pério foi incorporada nesse sentido na minha prática clínica.
E na tua carreira, como que deu esse salto, por exemplo? Você está contando aqui o início de tudo, onde você se apaixonou pela Pério, mas daí para ir para congresso e para ir para o mundo, ensinar as pessoas a fazer o que você ama. Como é que foi essa história? Então, você sabe que primeiro as portas se abriram fora do Brasil antes de eu receber o primeiro convite para congresso aqui dentro do Brasil, né? Então, algumas coisas que não são o percurso normal. E por mais estranho que pareça, hoje não tanto, que a gente está muito acostumado com mídias sociais, as portas se abriram por meio de grupos de discussões que nós tínhamos em Facebook, em 2013 e 2014. Era um grupo que eu participava em inglês e nós tínhamos em torno de uns 60, 70 mil dentistas, cirurgiões focados na parte de implantodontia que participavam. E então, nesse grupo, a gente postava os casos clínicos, sempre com uma documentação completa para compartilhar realmente um ensinamento, não era só antes e depois, tinha um porquê. E aí entravam as discussões. E eu comecei a participar do grupo para aprender. E depois de um tempo eu falei assim, cara, será que eu posto um caso ou não? Demorou talvez uns 6 meses para eu criar coragem de compartilhar um primeiro caso. E a partir daquilo, eu ganhei uma pequena recompensa que era o seguinte. Estou fazendo um trabalho dentro do meu consultório, quase ninguém vê o que você faz, o teu paciente tem uma noção relativa daquilo que você faz, qual que é a qualidade do que você está fazendo, só que quando você expõe esse teu trabalho para os pares têm condição de avaliar, criticar, sugerir, e o feedback foi muito legal. Então, essas pequenas participações que eu fazia, de documentar um caso, selecionar as fotos, postar, poder discutir, poder receber crítica, poder receber elogio, para mim foi um processo que eu curti muito. E isso me ajudou a começar a ter documentação com o passar do tempo, que cada semana eu selecionava um caso, documentava um caso e depois do acompanhamento fazia as postagens. E isso criou toda essa combinação. Primeiro, material didático que foi acumulado durante 2, 3 anos fazendo isso aí. Segundo, postando num grupo de 60, 70 mil cirurgiões, com o tempo você cria uma credibilidade, as pessoas querem saber mais sobre o que você está fazendo, então foi essa base que se estabeleceu entre 2014, 2015 e 2016, eu comecei a receber os primeiros convites para fazer realmente presencialmente um evento fora, congresso, meeting, essas coisas, e devagarinho a coisa foi tomando corpo. Olha lá, é o caminho oposto também, né? Ah, sim. De novo. Mas que legal, eu não conhecia esse teu lado. Eu sempre quis saber como que o Ricardo Kern se tornou o famoso Ricardo Kern. Então famoso. Tá aí, ó. Até Ricardo, lá para trás... Opa, desculpa. Não, então, pode falar. Lá para trás, porque eu fiz a minha especialização, depois eu fiz o meu mestrado, e em 2005, quando eu terminei em 2005, 2006 meu mestrado, eu era professor de pós-graduação na BO em Ponta Grossa, super novinho e já fazia parte. Tinha recebido um convite para abrir uma especialização de periodontia aqui numa das novas faculdades, né? E para mim, nossa, tudo estava acontecendo, só que na época nasceram meus filhos, né? E aí eu peguei assim, cara, ficava final de semana fora, aquela coisa, eu falei, vou cuidar da molecada. E eu me desconectei com essa parte da docência. Então, eu passei talvez 10, 12 anos na clínica e o meu retorno para a docência, ele se deu por meio dessa questão do Facebook, sabe? Eu me preparei para querer ser um professor. E depois, no meio do caminho, a vida levou para uma outra parte. E daí acabei retornando pelo meio do Facebook. Isso aí. São os benefícios da tecnologia digital aliado à sua capacidade, né? A tecnologia digital não faz milagre. Olha, mas eu sou uma testemunha do que você está dizendo, sabe, Ricardo? Porque eu estava conversando com um dentista amigo meu, o Mikael Christensen, da Dinamarca, e ele falando, semana passada eu participei de um curso com seu conterrâneo, o Ricardo Kern, foi um curso, adorei isso e aquilo. Eu falei, quem?
Eu me senti o mais ignorante da face da terra, porque aí depois que eu fui procurar, e então aí a coisa muda da água para o vinho, que aí eu falei, putz, aí me senti mais ignorante ainda. E Quando isso provavelmente há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, o por Christian, aí, eu lembro dele, Michael ele foi, Christensen. isso, eu lembro dele, ele é uma referência dentro do que ele faz no país dele, né? E ele foi para Londres, fizemos um curso lá e eu lembro dele. Hoje eu Um não ser consigo humano lembrar de todo sensacional. mundo, exatamente, isso mesmo. Ricardo, olha só. Agora voltando já direto ao assunto, já vamos dar um fast forward aqui. A Uhum, gente sabe que o seu core competence, assim, ele gravita ali em implantes imediatos, a uhum, importância do provisório imediato, né? uhum, Porque tem um papel fundamental, e então como organizar e manipular tecido de uma forma que esse ecossistema vai gravitar para uma cicatrização favorável, tentando chegar o mais próximo da natureza, certo? Então, perfeito. como que você enxerga essa relação, a importância de manejo tecidual, que às vezes dentista negligencia, né? Talvez por uma combinação de fatores, né? Mas a falta de informação e formação é acho que o principal ponto na execução não correta dos procedimentos, né? E a gente tem aprendido muito no decorrer dos anos daquela implantodontia básica, o que a gente via era osso, parafuso e prótese, né? Não se observava o tecido gengival. O tecido gengival começou a entrar no jogo, talvez a partir dos anos 2000 e 2010, a preocupação maior e o entendimento da importância da gengiva na manutenção do tecido, na estabilidade, e aí, a partir disso, a importância do tecido gengival nos resultados estéticos, né? Então, eu acho que, obviamente, os cursos têm incorporado muito desse conhecimento e basicamente é isso, eu acho, para uma execução de uma boa odontologia relacionada a implantes, é fundamental essa junção entre a nossa implantodontia, que carrega esse conhecimento de desenho, macrogeometria, implante, componentes e tudo mais, osso, mas o tecido gengival hoje é talvez um dos focos principais que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo, né? Aprendendo a trabalhar. Eu acho que a periodontia hoje, ela foi muito desvalorizada, né? E por alguns ainda continua sendo, infelizmente, mas hoje ela tem sido muito valorizada, com Exato. foco na manipulação de tecido, e eu acho que as pessoas também estão percebendo a importância de saúde e periimplantite, né? Então, de tratar tanto a periodontite quanto a periimplantite. Uhum. Engraçado que quando eu fiz pério em 2001, 2002, eu tive alguns amigos que falaram assim, cara, o que você tá fazendo pério? Faz cirurgia de verdade. Exato. Daí ou fala faz assim, implante, e cara. pério não dá dinheiro, vai ficar raspando. São esses colegas que vêm fazer os cursos agora. Exatamente. Precisam dessa parte. Vem muito dessa também, você falou a importância do conhecimento num contexto periodontal para implantologia. Você falou, antes era colocar um parafuso, espera cicatrizar, e quanto mais se fez disso, mais se deu valor à periodontia, Sim. porque, principalmente nesse contexto que você está muito envolvido a sua área de atuação, imediato, provisório imediato e preservação daquele tecido, nunca se deu tanta importância no contexto de preservar algo que existe, é muito mais, não vou dizer mais fácil, mais Uhum. previsível do Sim, que ter que a reconstruir. Aí reconstrução. tirou aquele dente, papila foi para o espaço, gengiva tá tudo daquele jeito. Aí põe um cicatrizador redondinho daquele lá, dente não é redondo, já começa por aí. Então você sabe que vai ter todo um trabalho lá na frente, que se você já começa de uma forma eficiente aqui atrás, Exato. toda a coisa muda de figura, né? Sim. Mas Uhum. tem ali o seu protocolo, né? Com certeza. O caminho, eu sempre falo, você tem 2 caminhos, né? Um da preservação, principalmente nos casos hoje que a gente tem a possibilidade de fazer o implante imediato. E o nosso dever é conseguir manter o melhor possível esse tecido da maneira com que o dente natural
segurou até o presente momento, né? E o segundo caminho é quando a gente tem que começar a fazer a reconstrução já do tecido que de alguma forma sucumbiu, alterou. E obviamente a preservação ela é muito mais simples, embora a gente hoje entenda muita coisa em relação à biologia dos abutments, do espaço, do desenho de prótese. E eu venho aprendendo bastante, acompanhando os próprios casos que a gente tem feito e sempre olhando muito na literatura qual informação que acaba fazendo a gente tentar desenvolver algum passo novo. Mas eu falo hoje, um implante imediato bem realizado, com entendimento de biologia e de espaço, a gente consegue, inclusive, aumentos de ganhos de fenótipos de osso, osso interproximal, espessuras de tecidos gengivais, sem falar da cirurgia de enxerto gengival. Então, entendendo bem espaço e biologia hoje, desenho de prótese, eu vejo assim que a gente já consegue, em grande parte dos casos, alcançar um fenótipo de tecido periimplantar dentro do ideal, assim, de maneira fantástica, né? E uma vez que você entende isso, aí o próximo passo é justamente incorporar cirurgias de reconstruções para corrigir fenótipos mais finos e tudo, mas sempre todos os cursos que eu começo da parte de implantodontia, o primeiro passo é entender isso. Então a gente passa a biologia do implante, desenho, prótese, porque é a partir disso que o cara tem condição de poder incorporar as cirurgias dele. Não entendendo essa base fundamental, a cirurgia vai ter um monte de limitação, não vai conseguir entregar aquilo que as pessoas almejam, né? Então essa primeira parte. E fez muito bem a primeira parte, às vezes você não precisa nem da segunda parte, né? Da parte cirúrgica. Às vezes o resultado surpreende, né? Uhum. Bom, e a gente está falando mais de casos unitários, mas eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente a tua abordagem. Se você faz casos de arcos totais também versus unitários, qual são abordagens diferentes? Bom, o dente unitário, na verdade, o que você está tentando fazer é naquele sítio reconstruir o que você tem replicado aos outros dentes naturais do paciente. Então, vamos lá, entendemos que o paciente com um tecido normal, saudável, com os dentes naturais em um dos lados, ele vai ter presença de papila, contorno e tudo mais. Então, se eu estou fazendo um implante unitário, a ideia é que eu entregue uma coroa que se pareça simetricamente e proporcionalmente ao lado contrário. Então, o desafio é você reconstruir ou preservar exatamente aquele ponto. Nos arcos totais, a gente já abre uma possibilidade de que você está criando todo o sistema, né? E, obviamente, de diversas maneiras. No dente unitário, eu tenho que reconstruir com tecido provavelmente natural do paciente, gengiva, osso e tudo mais. Nos arcos totais, a gente tem a possibilidade de trabalhar com uma prótese dento-gengival. Então, o desafio ele é diferente, a estratégia é diferente. Agora, quando a gente entra no arco total e tenta fazer uma prótese FP1 sem gengiva artificial, aí o jogo muda um pouquinho, porque a demanda de preservação e reconstrução do tecido ele não é unitário. Estou falando de vários dentes que trazem esse desafio, né? Então, e eu sempre falo assim, prótese FP1 é raro de se pegar um paciente que tem realmente a condição de receber uma FP1. E porque a reabilitação, assim fala, a reabilitação ela começa na parte funcional, estética, fonética do meu paciente, que é a borda incisal. E ali eu tenho a proporção dentária e a gengiva precisa vir nessa direção. Eu vejo gente, às vezes, entregando uma prótese FP1, reduzindo dimensão vertical, trazendo a prótese perto da gengiva. E aí você perde a correlação toda, dimensão vertical, sorriso e tudo mais. Então, uma prótese FP1 mesmo é a indicação de paciente, você vê muito pouco, né? Então, basicamente seria essa ideia. E você consegue fazer muito assim? Eu vejo numa discussão cada vez mais em pauta o Star Concept, né? O David Noré, Uhum. nos Estados Unidos. E eu fui visitar o David Noré. Cara, todo paciente que chega é um potencial candidato. Eu não sei que tanto os belgas têm gente
e estrutura suficiente que eu nunca vi nos outros países do mundo, assim, o tanto de caso que ele mostra. E num percentual, assim, de que a gente dos pacientes que você consegue atender, que percentual você acha que é um potencial FP1, hein? 10%? Não se compense, né, que nem Uhum. você falou, às vezes é um FP1 compensado, alonga o dente e fala que é FP1, aí Uhum. não é, aí já é No malandragem. FP1, exato. Aham. Tudo depende exatamente qual que é o teu requerimento, né? Se eu quero entregar realmente uma coroa que pareça com uma coroa natural e ter a gengiva lá com proporção, aí a demanda é diferente. Um dente mais longo não é uma FP1, né? Eu acho que menos de 10%, porque, vamos lá, se a gengiva tem que estar em boa condição, em termos de posição, eu vou encontrar esse tipo de caso quando o paciente tem crescimento vertical de maxila, então a gengiva está mais baixa do que normal, porque entendemos que se você está extraindo os dentes para colocar implante, significa que os dentes já sofreram problemas, né? Correto. Ou seja, e esses problemas normalmente estão relacionados à perda de tecidos periodontais. Então a gengiva já vai estar e o osso já vai ter com uma deficiência vertical significativa, né? Então, obviamente, para que eu trate um paciente que já perdeu verticalmente tecido, significa que a maxila toda tem que estar mais baixa. Então, pacientes de crescimento verticais são bons candidatos para prótese FP1. E outros casos é quando todo o periodonto está perfeito, todo o tecido gengival está perfeito e você tem que fazer um caso de extração. Mas aí eu me pergunto, se todo o periodonto está perfeito, por que você está fazendo as extrações? Né? E a gente tem as opções de, obviamente, tratar os dentes naturais do paciente e reabilitar sobre o paciente. Então, os pacientes de indicação entram nesse gap. Ou você está antecipando, às vezes, a extração que poderia ser tratamento, ou o paciente de crescimento vertical de maxila, né? Por quê? Reconstruir verticalmente todo o tecido, reconstruir, produzir papilas e tal, eu faço isso todos os dias, mas um dente, 2 dentes, fazendo um arco inteiro, você não tem nem tecido gengival, às vezes, para poder fazer essa reconstrução. Eu preciso ter tecido de qualidade, uma tuberosidade, e às vezes você não tem fonte o suficiente para poder fazer isso no arco total. E aí é um tratamento que o custo-benefício não compensa o paciente. O paciente pode ir para uma FP2, uma FP3, viver tranquilo, mais fácil, um tratamento mais resolutivo, né? Agora, eu não quero ficar muito nesse tema, mas até que ponto a previsibilidade, a estabilidade tecidual numa FP1 é uma realidade? Eu me pergunto, porque quando a gente parte para uma dento-gengival, né, você tem a opção de depois trocar componente, isso e aquilo, mudar a altura de gengiva, refazer o trabalho. Na FP1, ali são dentes, né, os componentes estão ali. Dali você vai para onde, né, porque você não pode cortar o implante pela metade se for precisar. Assim, como que a literatura fala pra gente na estabilidade tecidual de FP1 Cara, por aí? grande pergunta. E é porque a gente tem que focar hoje, dentro de um plano de tratamento, eu visualizo como o meu paciente tem que envelhecer, né? Como o paciente tem que chegar lá com 80, 90 anos de idade e quais passos que, porventura, eu preciso ainda oferecer para o paciente no futuro. E os meus primeiros casos de FP1, eles são de 2008, 2009 e 2010. Então, eu tenho um acompanhamento hoje dos casos bem razoável, né? Eu acho que 15, 16 anos é um mínimo para você ter uma noção de como o tecido se comporta. E assim, separado exatamente como preto e branco, né? Fenótipos finos, você vê uma alteração vertical muito grande ao ponto de você ter que tirar a prótese, trocar abutments, e normalmente eu já trabalhava muito com abutments de 2,5 a 3,5 de pescoço, então eu tenho essa possibilidade de trazer, e as próteses foram modificadas para FP2, alguma coisinha de FP3. E fenótipos gengivais espessos estão muito similares do caso desde 2014, 2015. Então hoje, além daquela conversa da indicação do paciente que pode receber uma FP1, FP2, eu olho o fenótipo
do tecido do paciente ósseo e gengival para dar essa perspectiva de longo prazo para o paciente, né? Então, seria mais indicado, pensando ao resultado a longo prazo, pacientes com fenótipo espesso. Espessos. Uhum. Perfeito. É muito importante ter isso e ser realista, né? Para não prometer demais e voltar um bumerangue na testa, porque às vezes o paciente tem, entre as inúmeras expectativas, às vezes vê na internet e acha que é só uma questão de escolha, né? Exatamente. Olha só, vamos recalibrar a bússola um pouquinho, vamos falar de recobrimento radicular, tunelização. Né? A gente entrando aqui num tema que muitos colegas perguntam para a gente. E você utiliza com uma certa frequência, vamos dizer assim, de vez em vez. Tunelização para recobrimento radicular. Perfeito. Assim, onde é que a gente põe a linha ali de indicação? É para todos os casos? O que você põe como parâmetro de conduta? Bom, vamos lá, né? Botando bem claro, a pergunta seria talvez quando que nós realizamos uma tunelização e quando a tunelização não estaria indicada e daí os retalhos abertos teriam indicados, né? Isso. Assim, a tunelização, ela é fantástica do ponto de vista que você não toca nas papilas do paciente, né? Você não manipula, não incisiona e por vista disso você tem, obviamente, um resultado estético um pouquinho mais rápido de manutenção da papila, menos risco de você alterar qualquer coisa do tecido papilar. Só que o fato de a gente não incisionar as papilas, você faz todo o preparo de tunelização, o tecido ele vai estar com um relaxamento adequado, sem problema nenhum, só que essas papilas, elas acumulam o tecido. E chega um ponto em que o retalho ele não se move mais ápico coronalmente, na posição que você gostaria. A minha referência básica depende muito de formato de papila, distâncias verticais e tudo, mas retrações que têm 3 milímetros para menos, normalmente a tunelização consegue entregar a margem na posição onde é que a gente gostaria. Retrações maiores do que 3 milímetros, 4, às vezes a tunelização não consegue confortavelmente trazer o retalho em posição, né, o tecido em posição, e aí a gente entra nas técnicas de fazer relaxantes ou incisões paramarginais, e aí sim não temos muito limite nesse sentido. Então a tunelização ela tem esse espaço, né, em relação ao retalho, e talvez se fosse para a gente dividir a primeira opção seria justamente o tamanho das retrações. Porque os colegas às vezes pensam que a tunelização está indicada para todos os casos, né? E não é bem assim. E outro ponto eu acho importante de a gente abordar aqui na tunelização é o fenótipo. Quando um paciente tem, não um fenótipo espesso, porque daí é só, né, puxar coronalmente, mas falando de fenótipo fino e espesso, tunelização está indicado para ambos? Tá. O que acontece é que a tunelização, ele embaixo do guarda-chuva da tunelização, eu tenho diferentes abordagens, né? A tunelização clássica, a abordagem toda é via sulco, então a gente começa com tunelizadores, levantando tecido via sulco, microlâminas e tudo mais, para fazer o relaxamento do tecido, divisão das musculaturas e tudo mais. Só que eu acho que de 6 anos para cá, grande parte desse trabalho, ele deixou de ser feito via sulco e passou a ser feito por incisões verticais, né? O pessoal chama de vista modificado, eu acho que o nome é incisão supramuscular na mucosa, ele é mais adequado porque propicia grande parte do trabalho que eu estou fazendo ser feito via essas incisões. Facilita, o que isso né, significa? Facilita, melhora o preparo, a precisão do preparo e você tende a não manipular tanto o tecido mais frágil e fino da borda do sulco. Se você faz tudo via sulco e aí você vai tratar um paciente com fenótipo muito fino, você termina o preparo e você tem as margens destruídas quase. É difícil, toma tempo e mesmo assim você machuca o tecido. E agora as incisões verticais, elas agilizam o processo e quando você termina o preparo, a margem basicamente não foi tocada. Então, não faria uma distinção de indicação da tunelização em relação ao fenótipo, obviamente, desde que você consiga fazer os acessos de maneira distinta. E eu dou aula, né, em curso de especialização
E os alunos, né, via rede social, eles sempre querem fazer, Cris, a tunelização. Não, porque professor, eu quero fazer a tunelização aqui. Eu falei, calma, vamos começar do começo. Vamos começar fazendo um retalho posicionado coronalmente, com conjuntivo aberto para você entender, e depois você vai. E daí eu queria saber de você, da tua experiência. Porque às vezes o aluno olha para a tunelização e fala, isso daqui é muito mais fácil, porque não tem que rebater o retalho. Podemos dizer que é mais fácil, Ricardo, quando a gente compara com o CAF, por exemplo? Não. E é engraçado que dentro dos cursos e da prática que a gente faz em hands-on, eu sempre falo uma coisa seguinte, bom, grande parte das técnicas que a gente vai fazer, ela é tátil. E algumas técnicas elas são mais visuais. E, infelizmente, a nossa geração ela é muito visual. Então, eu falo assim, primeira técnica que a gente vai trabalhar não é a tunelização. Nós vamos abrir retalho por alguns motivos. Eu quero que vocês, abrindo o retalho, vocês visualizem e aí vocês vão prestar atenção na sensibilidade que você tem trabalhando em cada tecido. Como que fazer o corte do periósteo de maneira bem precisa e sentir o que é cortar um periósteo, que é diferente de cortar qualquer outro tecido, né? Músculo ou mucosa é um tecido mais rígido, eu tenho que prestar atenção nessa sensibilidade e eu estou visualizando. E depois a divisão correta da mucosa dos músculos, sentir exatamente, porque com essa memória tátil, o cara indo para a tunelização, ele não visualiza mais. E agora que eu não visualizo, eu tenho que saber o que é que está de informação trazendo do meu dedo para meu cérebrozinho para poder fazer o procedimento correto. Então, a tunelização sempre eu acho que dentro do aprendizado ele deveria vir no passo seguinte das técnicas mais tradicionais. É igual cirurgia aberta e cirurgia guiada, não é? Não tem como um aluno fazer só cirurgia guiada, ele tem que saber fazer aberta primeiro. É isso aí. É nesse caminho. Ricardo, você tocou num ponto aí de tomada de decisão, né, sobre tunelização ou não e quais seus critérios. E quanto à execução em si, não basta ali só encaixar uma laminazinha e vamos para cima, né? Tem que ter que escolher os instrumentos de acordo. Você tocou ali que pode, dependendo como vai, como entra, então algumas partes podem ser destruídas se você, o tecido pode ser todo prejudicado se você for de forma errada ou com os instrumentos inadequados. Quem está querendo entrar nesse caminho e começar a aprender, o que ele tem que se certificar de que os instrumentos vão estar ali? Que legal, cara. Eu sempre falo assim, você não precisa de muitas coisas adicionais ao que normalmente o cirurgião já tem como instrumentos para poder executar de maneira tranquila as cirurgias mucogengivais que teoricamente são um pouco mais delicadas, né? Eu sempre falo, cara, porta-agulha, se você tem que investir o teu dinheiro em alguma coisa, num bom porta-agulha, tá? Micropinça. Eu gosto daquelas micropinças com o dentinho de rato bem pequenininho, cara, mas é delicado. Esses são 2 instrumentais. E fora isso, kits de tunelização adequados, né? E aí tem uma história interessante que era, eu fazendo as tunelizações, eu não sentia que os meus tunelizadores, eles eram delicados o suficiente para trabalhar. E eu já viajava, comprava kits de tunelização, eu tenho lá umas 5, 6 marcas de tunelizadores diferentes do mundo inteiro. E aí um dia eu falei, cara, eu preciso de um instrumental diferente, eu queria ter um instrumental que chegasse aqui e tal. E aí um dia eu fui lá na Supremo, em São Paulo, na indústria deles lá, eles me convidaram, Ricardo, vem aqui. Eu tinha a ideia de querer fazer algum instrumental. E aí eles falaram, não, vem aqui que a gente vai fazer. Eu falei, beleza, né? Vou perder minha viagem, como o cara vai fazer um instrumental? E foi um processo fantástico. Eu cheguei de manhã cedo na fábrica deles e eles chamaram o ferramenteiro mestre deles, lá, o cara mais experiente. Ricardo, então você tem na ideia de um instrumental? Tenho, Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o instrumental para você, você vai me orientando aqui. E ele pegou um instrumental base, mais ou menos com a descrição que eu queria. É mais ou menos esse. Eu falei, mas precisa ser assim, assado e tudo mais. Então beleza. Ele pegou basicamente uma barra do metal ali, que é o que eles usam para fazer o instrumental, e ele começou a aquecer, moldar e fazer. E em torno de uns 30 minutos, ele tinha uma ponta, né, do instrumental exatamente do que estava aqui na minha mente.
E fantástico. Daí ele pegou assim, tá muito flexível ainda. Eu falei, tá flexível. Então, peraí. Fez a têmpera na hora, tá, e agora? Agora tá bom. E aí a gente passou o dia inteiro, o cara desenhando, né, fazendo os instrumentais. Quando a gente finalizou o dia, a gente tinha um kit com 5 instrumentais, com aquela ideia da tonalização pela necessidade clínica, né? A gente tinha necessidade de fazer determinadas coisas e o instrumental não estava adequado. E no final do dia, aquela ideia veio e se tornou um treco físico. E aí, beleza, viraram os protótipos, a gente fez algumas modificações nesses instrumentais e depois virou um kit de tunelização que eu acho fantástico. Assim, a coisa mais legal é pegar um colega que utiliza o kit de tunelização e ele fala, muito bom, cara, bacana isso, e o cara fica empolgado com a coisa. Então, acho que o kit de tunelização é a terceira parte desse adicional que o cirurgião ele precisa adicionar aos instrumentais que ele tem. E, obviamente, né, as microlâminas que entram para manipulação na tunelização e tudo, que também são pontos chaves. Mas, basicamente, isso aí de instrumentais. Eu acho que é muito importante a gente falar disso, que os profissionais eles têm que entender, né, Cris, que precisa usar instrumental de qualidade. Não é? Isso faz diferença no teu resultado. E outro ponto que eu acho que também é bem importante a gente tocar é fio de sutura. Né? O fio de sutura, a gente sempre fala para os alunos, a sutura é fundamental. Não, agora só falta sutura, não é que só falta sutura, agora que está começando a tua cirurgia. Exatamente. Colar o selo e mandar a carta. Sutura. E uma coisa legal da cirurgia mucogengival que é assim, você gasta em lâmina e em sutura. Você não gasta em biomateriais, membranas, osso, material de implante. Normalmente se tem o implante associado, sim, mas é uma cirurgia mucogengival clássica. Você termina a cirurgia, você gastou 2, 3 lâminas e você gastou fio de sutura. Então, o teu custo para você fazer a cirurgia, ela é baixa. Sim. Né? E aí, cara, essencialmente use um fio de qualidade, uma lâmina de qualidade, porque mesmo você usando um fio de qualidade, o teu custo efetivo ali é muito mais baixo do que as cirurgias tradicionais de planodontia, né? Então, é onde que tem que... Cara, não tem negociação, acho. E agora eu não posso deixar de falar, já que a gente está falando de sutura, do Newton, da Tech Suture, Newton, né? Que lá no Ilapel a gente usa só os fios dele, eu acho que você também, sim, né, usa. Há muito tempo já. E ele é uma pessoa, assim, que se dedicou muito para oferecer para o mercado não só um fio, mas como uma agulha de qualidade. Então, você sabe uma coisa que eu acho fantástico, assim. Alguns anos atrás eu estava no CIOSP procurando fio que fosse bacana. Tá? E aí eu fui dentro de uns importadores lá, eu peguei um fio que era da Premilene na época, que a qualidade era muito diferente dos fios que a gente tinha aqui, e o cara até me deu umas amostras, e eu voltei, comecei a usar, daí eu falei, cara, agora eu tô ferrado. Por quê? Porque eu tenho que usar esse fio. É que nem dar uma droga e o cara ficou viciado. Falei, agora esse fio eu vou ter que usar. Só que o preço do fio era uma coisa que era muito distinta do fio que a gente usava. E o que o Newton fez, a Tech Suture fez, foi conseguir trazer esse tipo de qualidade de material e de agulha a um preço que o mercado nacional ele pode absorver dentro. Então, assim... é 3 vezes menor o custo comparado com aqueles fios. E eu achei fantástico isso aí, porque odontologia no Brasil não é tão fácil economicamente como em outros países, né? O que a gente cobra do paciente, o custo que a gente tem, em outros países a margem é muito maior, se cobra muito bem e os produtos são mais baratos, né? Quando você importa o produto para o Brasil, ele vem muito mais caro, só que o teu paciente paga muito mais barato comparado com o paciente de fora. Então, essa questão dos instrumentais terem uma qualidade muito melhor, produzidas aqui no Brasil hoje, fios de sutura com qualidade também sendo produzidos aqui, fez um grande benefício para o nosso mercado, que é justamente a gente poder incorporar qualidade e ainda ter, obviamente, o balanço financeiro, porque nem sempre a gente consegue repassar tudo para o paciente, né? Exato. E um outro ponto que eu acho importante a gente tocar é, claro, fez a melhor técnica instrumental, tem experiência, fio, pós-operatório.
cicatrização, resultado, cuidado pós-operatório do paciente. E nesse contexto, eu queria saber de você se você usa algum método adjuvante para otimizar a cicatrização dos teus pacientes. Não, perfeito. O protocolo que a gente tem hoje, vamos lá, contando um pouquinho até da história da evolução do que a gente usa, né? Historicamente, a clorexidina ela é uma referência em relação ao cuidado pós-operatório do paciente. A grande propriedade da clorexidina é que a molécula ela se gruda à estrutura dentária gengival e permanece ativa por um período longo. Até 48 horas depois você acha ainda a molécula de clorexidina ainda aderida àquele tecido. Porém, contudo, entretanto, a clorexidina ela tem uma inibição de fibroblasto e osteoblasto. Então, uma vez que a clorexidina está em contato com a área de cicatrização internamente, ela pode retardar um pouquinho esse processo, né? E dentro disso, se eu consigo ter um produto que ele é tão eficiente para o controle de placa bacteriana e é um produto que ele consegue estimular a biologia, fazer o contrário, ele acaba sendo mais interessante. Então, em suma disso, hoje a gente tem adotado a utilização do Blue M, que é um gel com liberação de oxigênio. Né? Não, pode. É um gel com liberação de oxigênio e basicamente ele faz essas duas funções bem feitas, né? Que é controle de biofilme de maneira excelente, não deixa a pigmentação acontecer pela clorexidina, né? E ele tem justamente esse efeito de melhorar o ambiente de cicatrização. Então, o protocolo dos pacientes hoje, no pós-operatório, durante o período do dia, o uso contínuo do Blue M e, em alguns casos, antes do paciente dormir, eu ainda indico a clorexidina, dependendo do acesso e da área que o paciente tem, pelo período de 8, 9 horas que o paciente fica, e nesse período mais longo, às vezes ainda a clorexidina ela vai estar presente. O Blue M ele tem um efeito sempre um pouquinho mais curto, ele não fica tanto tempo no sítio local. Então, em alguns casos ainda, a gente faz a indicação junto da clorexidina com o Blue M, mas o paciente passa 5 vezes por dia, 4, 5 vezes o Blue M durante o período do dia e à noite, às vezes, essa diferente estratégia. Legal. E você Ricardo, associa... pode perguntar, Cris. Foi mal, eu queria só já pegar um tailgate aqui. Nos seus protocolos cirúrgico e pós-cirúrgico, você tem algum protocolo específico que você considera na utilização dos produtos Blue M? Não, acho que não. Eu falo assim, uma boa cirurgia é uma boa cirurgia. Uma cirurgia ruim, não importa o que você está fazendo, a cirurgia ruim ela não vai virar uma cirurgia boa. Então, a primeira questão é a execução, né? Então, os protocolos de cuidado do paciente são basicamente para que a coisa não entre num caminho de uma infecção, numa cicatrização ruim. Então, o cuidado local, tópico, o controle químico da placa bacteriana, ele é fundamental para isso aí, né? E o paciente, ele mantém esse cuidado, a aplicação do gel, e basicamente eu uso o gel do Blue M, né? O paciente topicamente... O enxaguatório e o gel não, só mais o gel. Mais o gel. Tá. Pela questão seguinte, enxaguatório, às vezes o paciente, ele trabalha muito com enxágue e dependendo da cirurgia, ele interfere na estabilidade cirúrgica tentando fazer o enxágue. Eu prefiro que ele coloque no dedo o gelzinho e aplique com o dedinho devagarinho, tranquilo. Eu me sinto mais seguro, mas é só uma questão de estratégia. Às vezes o colutório também pode ser utilizado, obviamente, orientando bem o paciente, mas eu prefiro bastante o gel. E você recomenda que eles fiquem sem escovar os dentes ali por quanto tempo os 3 pacientes? semanas. Então, Isso assim, é bem o protocolo importante é assim, fez cirurgia mucogengival, não encosta na cirurgia por 3 semanas. O paciente retorna para o consultório entre 5 e 7 dias para fazer um primeiro acompanhamento. Normalmente alguém da equipe faz o acompanhamento e o que a gente faz nesses 5, 6 dias se tem sutura que está ficando solta, tira aquele ponto de sutura. Olha se o paciente está conseguindo manter um mínimo de controle de placa. Se está cuidando dos outros sítios ou não. Às vezes o paciente não limpa nada. Não. E orienta o paciente e às vezes se precisar no sítio de cirurgia,
a gente faz a limpeza mecânica sem encostar na gengiva. Obviamente, o profissional tem a capacidade de fazer isso aí e deixar tudo certinho. Orienta o paciente, aí o paciente volta com 10, 12 dias para retirar os pontos. A partir desse retorno, né, de retirada dos pontos, a gente limpa de novo mecanicamente e aí passa a orientação. Agora você começa a fazer a escovação na região, mas as cerdas não devem tocar o tecido gengival por mais uma semana. Aí você só vai começar a encostar a cerdinha a partir da 3ª semana da cirurgia, né? E basicamente é esse talvez o que difere um pouquinho das cirurgias tradicionais, né? O resto são indicações generalistas, eu Mas acho. isso é uma informação bem importante, porque às vezes os colegas esquecem de fazer essa recomendação e às vezes complica a crise da cirurgia por causa da falta de orientação. Inclusive, né, Tati, se fala assim, Ricardo, mas quanto tempo você usa essa aplicação tópica desses produtos, como o Blue M? A partir da hora que o paciente consegue realmente fazer uma limpeza mecânica efetiva, então o controle do biofilme ele é feito mecanicamente, não precisa ser mais um controle químico. Isso aí vai acontecer provavelmente a partir da 4ª, 5ª semana do pós-operatório, que o cara está mais tranquilo fazendo. É aí que a gente pode fazer a retirada da aplicação tópica do método adjuvante. Isso. E agora vamos mudar o rumo aqui da nossa conversa. E eu tenho uma curiosidade grande, porque você viaja o mundo inteiro. E eu não vou te perguntar quantos países você não visitou. Eu vou perguntar quais são os países que falta você ir. Porque eu não tenho ideia quantos países você já foi. Não, então depende do que você quer botar na lista. Mas tem alguns países que eu não fui ainda e que esse ano eu vou conseguir ir. Japão, Coreia. São 2 países que eu nunca fui, estão na lista esse ano. Nova Zelândia, um país que eu não fui. África do Sul também não, está na lista. E, cara, basicamente o resto eu já cobri quase tudo, né? Obviamente, tirando lá centro de África, mas Ásia, Europa, América do Norte, eu já cobri tudo aquele lugar. A lista de países hoje acho que passou dos 60 países de cursos. E é difícil agora você abrir lugar novo, né? Porque você vai e volta fazendo os cursos dos lugares onde é que você já teve. Então a minha listinha, ela foi assim, agora a listinha aqui e lá eu tenho um país novo para ir. Esse ano vai ser legal, vamos para o Japão primeira vez e para a Coreia do Sul também, né? A gente que te acompanha na rede social viu que você teve por um período ali no Irã. No Irã e no Iraque agora. Naquele momento sensível, onde começou o momento da guerra. Isso. Como é que foi isso, cara? Você se sentiu inseguro em algum momento? Então, teve que ir para bunker? Como é que é? Não. Então, essa última viagem minha, eu passei em alguns lugares e um deles, obviamente, estava com curso no Iraque, tá? Então, eu estava em Bagdá. E Bagdá, ele é exatamente na linha entre Teherã e Tel Aviv, né? É exatamente a linha do caminho dos drones e dos mísseis e dos caças, né? Então, se você olhasse de noite lá, você chegava passando de vez em quando uma estrela cadente um pouquinho diferente, né? Mas, basicamente, ali não era uma área que, vamos lá, com um perigo, né, iminente da guerra, a não ser numa proporção realmente catastrófica. Mas a grande questão ali dessa ida do Iraque foi que, obviamente, passando míssil e coisa em cima, o espaço aéreo foi suspenso totalmente. Eu pousei, no dia seguinte já não voava nada, né? E aí, como é que você vai sair do centro do Iraque? A gente pegou um carro, os caras arrumaram motoristas pra gente lá, 22 horas de carro por dentro do Iraque até chegar na Turquia para pegar um avião da Turquia. E assim, 3 motoristas distintos, né? Numa fase, o cara me levou de Bagdá para o norte do Iraque, numa outra cidade que era Erbil, e daí outros 2 dentistas se juntaram. São 2 ortodontistas de uma startup sul-coreana que estavam dando um curso lá também. Tem uma sede muito bacana na cidade que é Erbil e outra sede muito bacana que é em Bagdá. E aí um deles é um coreano, japonês, baixinho, com cara de nerd, perto de uns 60 anos. Aí o outro cara era um moreno, bonitão, fortão, parecia operações especiais, careca, francês, que mora na Coreia. Aí eu,
com esse bigode estranho, e o nosso motorista iraquiano que não falava inglês. Meu Deus. Cara, e o Iraque é cheio dos postos de polícia, né? Você anda, os checkpoints, você anda 30 quilômetros, tem um checkpoint. E aí todo mundo passa batido. O cara dá uma olhada, passa batida. A hora que passava a gente, o cara dava uma olhada. Olhava lá, aquele coreano, cara, o moreno, eu sentado, e o nosso motorista iraquiano, ele tinha a barbinha, o cabelo tudo raspadinho assim, parecia meio militar também. Na hora o cara, pode parar aqui. Cara, todo checkpoint, pega passaporte, e aí eles não falam inglês, a gente não fala árabe, o nosso motorista menos ainda, e aí sempre era uma conversa lá que ninguém se entendia. E pega passaporte, leva pra casinha, volta de novo e não sei o quê. E aí a gente começou a resolver o problema telefonando para um dos organizadores do curso que estava à disposição, falou, que precisar me liga a qualquer hora. E aí a gente ligava e o cara fazia as explicações e a tradução lá. E aí, vamos embora. 30 quilômetros, mesma coisa. Para, e daí os caras encrencavam, daí liberavam. E aí foi até a gente chegar na Turquia, né? Foi uma... Cara... Eu imagino. Foi tenso, hein? Eu acho assim, cara, faz parte do processo, né? Eu não me senti inseguro, na verdade. Então, o fato de você estar só tranquilo, sabendo que você está certo. O Iraque tem uma coisa interessante que é o seguinte, eu já fui para o Iraque umas 5 vezes e acompanhei o Iraque nesses anos, mas o Iraque... Ele é um país que, depois da guerra do Saddam, que era uma ditadura, essa questão mais democrática, ela acabou interferindo na rotina do iraquiano. Então, assim, o iraquiano ele tem direito à voz, ele tem direito a empreender, ele é ouvido, é diferente hoje do que, né, acontece dentro do Irã. Já fui para o Irã também, e no Irã não, o Irã é uma imposição. Então, se acontecesse isso comigo no Irã, eu ia ficar muito estressado. Porque no Irã o cara te põe lá na casinha e não te tira lá e você não tem nem direito a procurar alguém. No Iraque não, no Iraque pelo menos a gente tem essa... É quase como se fosse o nosso direito aqui no Brasil, né? Você tem direito à voz, você tem a tua individualidade respeitada, e é o que está acontecendo no Iraque, então por isso eu não cheguei a ficar muito nervoso. Eu acompanhei você ali na rede social e falava, gente, o Ricardo tá lá, tomara que ele chegue seguro, daí depois foi legal você... Temos que fazer o podcast, né? Deus traga ele aí para fazer o podcast, não era isso, daí tudo pelo bem. amor de Deus. A hora depois que leva. A hora que eu vi que você estava lá na Turquia, eu falei, ai, que bom, que estava em segurança. Bom, mas eu acho que agora a gente vai indo, Cris, para a parte final aqui dos nossos agradecimentos. Muito legal, viu, Ricardo? Assim, você está aqui com a gente. O teu tempo eu sei que é super curto, então eu te agradeço muito. O nosso objetivo aqui é sempre trazer pessoas do bem, que levam informação de qualidade, porque, né, hoje em dia a gente precisa ter informação de qualidade para os nossos colegas crescerem, e muita gente agora escuta podcast no carro, então é bem informativo e eu agradeço muito pela tua colaboração aqui com a gente. Ricardo, eu queria fechar com uma perguntinha rápida. Você é uma pessoa que inspira muita gente, tanto pela sua capacidade como profissional, como ser humano, e se a gente tira já que o dentista, poxa, ele investiu tanto, ele aprendeu tanto e tem tanto para compartilhar, mas ele não sabe por onde começar, ele vê o Ricardo viajando no mundo, fugindo de bomba, mas ele quer embarcar nesse caminho da docência, ter curso no exterior. Como ele começa essa jornada, hein? Vamos compartilhar. Às vezes, assim, é difícil a gente traçar um caminho para o futuro e saber onde que você vai chegar, né? É mais fácil você explicar o passado e quais pontos que te guiaram ali. Eu tive sorte de poder participar nesses grupos de discussão, que nem a gente falou, o Facebook, numa época em que estava criando justamente esse conceito de você ir numa mídia social e tentar achar uma informação de qualidade, né? E poucas pessoas faziam isso. Poucas pessoas documentavam bem, poucas pessoas postavam. Tirando isso, eram as pessoas que estavam já atreladas dentro da universidade num circuito completamente
distinto. Hoje você tem todo mundo no mesmo ambiente procurando esse espaço, porque as mídias sociais eles são uma plataforma de trabalho e que vai te abrir esse caminho nesse sentido, né? E, obviamente, pesquisa, universidade, que é o caminho normalmente tradicional para esse algo a mais de docência, mas basicamente eu tive a sorte de poder estar no lugar certo, na hora certa, e daí as coisas elas foram subindo, né? Mas eu acho assim, cara, quando você tem um trabalho bem feito, com qualidade, e você tem embasamento naquilo que você está fazendo, e você tem uma documentação adequada, não tem segredo. As coisas boas, elas são quistas, né? Você precisa compartilhar e tem gente querendo receber essa informação. Então, a questão é ter uma coisa que realmente seja feita com carinho, com muita qualidade, com muito embasamento e que você possa ajudar os outros, né? Então, se você tem esse conceito de você vai ajudar os outros, vai ter gente querendo ser ajudada. Então, não importa se é presencialmente, online, aqui no Brasil, fora, a gente realmente tem essa necessidade de ser humano de a gente aprender. E aí tem uma história muito legal, assim, cara, já para finalizar isso aí. Alguns anos atrás, eu recebi um convite de uma galera do Nepal, né? E aí o cara me mandou mensagem e falou assim: Ricardo, acabamos de fundar a Academia Nepalesa de Implantodontia. Você quer ser o primeiro speaker? Eu falei, na hora, né? Eu falei, vamos lá, né? Cara, foi uma das viagens fantásticas. Foi uma das primeiras viagens internacionais que eu fiz. Isso aí acho que era 2017. Para o Nepal, nunca imaginei que eu ia visitar aquele país e eu tô lá trabalhando. O pessoal me recebeu como um irmão e tal. E aí no primeiro dia do curso, eram 3 dias de curso, num hotel em cima de uma montanha e tal. E eu ia para começar o curso, eles fizeram umas apresentações de uma dança tradicional lá e tal. E daí, antes de começar o curso, eles chamaram o dentista mais velho da audiência. Ele veio com uma lamparina, com um foguinho assim, e ele veio e entregou a lamparina em minhas mãos, e eu peguei a lamparina e eu acendi como se fosse uma outra lamparina grande que ficou com fogo aceso durante os 3 dias do curso. E eu, na minha ignorância, não entendi exatamente o que era aquele ritual, mensagem. E, obviamente, no intervalo eu perguntei, mas o que isso significa, né, de deixar? Eu falei, não, Ricardo, conhecimento é como a chama de uma vela. Você tem a tua vela, você tem a tua chama aqui. Quando você acende outra vela, você não apaga a sua. E você só espalha. Então é como se fosse a luz, sabe? E isso, acho que guia tudo que eu faço, assim. Que é compartilhar o conhecimento. Exatamente. Fazer um ciclo do bem. Isso aí. Né? Joia. Finalizamos, então. É isso aí. Mais um episódio aí do Dental Unit Podcast. Cris, quer fazer a finalização? Poxa, eu queria primeiro agradecer o Ricardo, sensacional. Eu sei que essa nossa última pergunta, não existe receita mágica, não tem receita de bolo, mas o Ricardo veio aqui com toda boa vontade, compartilhou, deu uma aula para a gente, um masterclass de do's and don'ts, faça, não faça, o que evitar, e lições da vida e a carreira dele. Sensacional, Ricardo, mais uma vez. Okay? E a Obrigado, todos que estão assistindo a gente, poxa, seria um grande desperdício se você não acendesse a vela do seu colega e compartilhasse esse episódio para ele, porque eu recomendaria com toda certeza, como colega e como amigo. A todos vocês que assistiram, então, vamos fazer aquela corrente, vamos ajudar a gente, dá o joia, compartilha e então se inscreve no nosso canal, que vai ajudar esse podcast a continuar sempre indo para frente. Agradecemos a todos pela audiência e até o próximo episódio do Dental Unit Podcast. Um grande abraço!